Na verdade, todas as orientações que nós recebemos dentro da palavra de Deus, todas elas, têm um único objetivo. O objetivo de nos tornar mais sensíveis e dependentes ao poder do Espírito Santo. Nenhum de nós pode tentar se concentrar em nós mesmos, acreditando que a capacidade, a vitória e tudo que nós precisamos vai vir de nós mesmos. Não. A nossa responsabilidade dentro das Escrituras é nos colocar numa posição aonde nós venhamos ser guiados, dirigidos. Obviamente, quem é guiado, quem é dirigido, não está dirigindo, não está no controle, mas está sendo guiado, dirigido por outra pessoa. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Está em Romanos 8:15. E a grande luta da nossa vida não é simplesmente contra demônios, contra pessoas. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a nossa grande batalha é contra nós mesmos. O tempo todo a nossa carnalidade inclina para uma independência, uma autoconfiança. E o tempo todo, o nosso espírito clama por mais da paternidade de Deus. Paulo fala claramente sobre essa luta em Gálatas capítulo 5. No versículo 16 ele fala assim, digo porém, andai no espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito deseja o que é contrário à carne. Esses dois se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Paulo, no contexto todo, ele está falando a respeito da graça. Ele está falando de como nós recebemos graça da parte de Deus andando no Espírito. Como o nosso fardo se torna leve e o nosso jugo se torna suave, conforme nós aprendemos a inclinar nosso coração para o Espírito. Então, todas as disciplinas espirituais, as orientações que nós recebemos, não é para a gente ganhar mérito diante de Deus. Se eu passo tempo em oração, isso não vai fazer Deus me amar mais. Se eu faço um jejum, um propósito, me abstenho de alguma coisa que eu gosto, de comida durante algumas horas, alguns dias, se eu faço qualquer coisa dessa, isso não vai aumentar o amor de Deus por mim ou me fazer mais merecedor das coisas de Deus. Não. A única coisa que essas disciplinas vão fazer é aumentar a minha percepção do amor e da graça do Pai a meu respeito. Todas essas disciplinas não fazem de nós merecedores. Não, elas aumentam a nossa percepção. Elas aguçam o nosso sentido espiritual. A leitura da palavra. Uma pessoa que lê a palavra de Deus constantemente, ela não é mais amada por Deus do que uma pessoa que não lê. Uma pessoa que lê a palavra de Deus constantemente, ela não é mais importante aos olhos de Deus do que uma pessoa que nunca para ler a palavra. A diferença é que quem lê a palavra constantemente, automaticamente a mente dessa pessoa, os pensamentos dela, vão se tornar muito mais favoráveis para ela compreender o que o Espírito Santo está falando com ela através da palavra. Uma pessoa que jejua regularmente, ela não é mais amada por Deus do que uma pessoa que não jejua. Mas, obviamente, uma pessoa que jejua, ela vai se tornar muito mais quebrantada, sensível e apta para o momento em que o Espírito Santo der uma direção para ela corresponder positivamente, em obediência àquela direção. E tudo isso vai nos criar um jugo suave, porque isso é responsabilidade nossa. Não está escrito em lugar nenhum que Deus vai jejuar no nosso lugar, que Ele vai orar no nosso lugar, que Ele vai ler a palavra no nosso lugar. Isso não está escrito. Isso é responsabilidade nossa. Transformai-vos, Romanos 12:2. Apresenteis os vossos corpos, Romanos 12:1.
1 Coríntios 9, 24, 25, portanto, eu, Paulo dizendo, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Obviamente, ele também não está dizendo ali que ele esmurrava no sentido de machucar, bater no próprio corpo, mas ele estava falando a respeito da forma que ele subjugava a própria inclinação dele. E isso concorda com o que Jesus Cristo diz, que aquele que quiser vir após mim, Lucas 9, 23, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Então, tudo é para um único propósito: nos tornar sensíveis, obedientes e quebrantados diante da voz do Espírito Santo.